Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor alegremente na manhã deste dia. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Oh, talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor, oh, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Vamos orar. Graças nós te damos, ó Deus, por tua imensa graça, bondade e misericórdia, e pelo privilégio de estarmos com o Senhor na tua casa, prestando-te um culto de louvor e de adoração e de aprendizado da tua santa, bendita e eterna palavra. Além do agradecimento, Senhor Deus, nós queremos colocar as nossas vidas a serviço do Senhor para a glória do teu nome. Que a tua bênção, ó Pai, seja derramada sobre nós a cada instante, porque sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer. Eu oro no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar mais uma vez, vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vejo no céu resplendente do sol a clara luz, quero viver tão somente brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Eu quero em tudo exaltá-lo, no canto e no estudar. Nunca também olvidá-lo, em casa no brilhar. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Com viver diligente, assim me quer Jesus.
sempre com o rosto contente, brilhando como a luz, brilhando, brilhando. Quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Turva triste pecado, Senhor, me vem guardar. Sempre por ti amparado, desejo, ó Deus, andar. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Se esta é tua vontade, brilhando viverei, e pela tua bondade ao lindo céu irei. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. A igreja pode se assentar. Norteando nossas vidas pela palavra. 11ª mensagem neste tema escatológico, portanto profético, falado por Jesus Cristo. E antes de Jesus Cristo, pela boca dos santos profetas, incluindo Daniel, Zacarias, também do apóstolo Paulo, do profeta Joel, do profeta Ezequiel, profeta Isaías, dentre tantos outros profetas que falaram acerca do fim dos tempos. E nós, estudando a palavra hoje, estaremos meditando em 2 versículos, em mais especial, no 21, Mateus capítulo 24, 21 e 22. Este versículo 21, ele é tão enfático quanto o versículo 15. São vários versículos que se sobressaem em Mateus capítulo 24, mas nos que mais saltam aos nossos olhos e têm mais informações relacionadas à profecia, 15, 21 e 30. Então vamos ler o versículo 21 e o 22. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o começo do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Deus, tu sabes que nós sabemos que sem ti nada somos. Tu sabes que nós sabemos que sem ti nada nós podemos fazer. Em tudo estamos na dependência do Senhor e na dependência do teu Santo Espírito. Porque nós somos pó e cinza. Nós somos pequenos. E a palavra do Senhor, ó Deus, ela é grandiosa. E a profecia do Senhor é conhecida pelo Senhor, que sabe de todas as coisas, que vê todas as coisas. Mas nós, seres humanos, criaturas
do Senhor, alcançados em Cristo, co-herdeiros em Cristo, filhos por adoção, nós não temos capacidade interpretativa de fato, como tu conheces. Ó Deus, te suplicamos a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos alinhar a tua palavra conforme o Senhor falou aos teus servos profetas, e na tua boca, ó Jesus, foi proferida neste sermão profético acerca da diáspora judaica. E agora, Senhor Deus, nas coisas concernentes ao fim, do qual o Senhor, pela tua palavra, nos dá dicas orientativas para discernirmos os tempos, as coisas. Senhor Deus, são uma chuva gloriosa do Senhor de textos bíblicos, do qual gostaríamos da direção do Senhor para colocá-los em ordem cronológica de cada evento, de cada situação, de cada momento, de que o Senhor Deus nos ajude a nos expressarmos de uma forma límpida e clara, porque não editamos os nossos cultos. Eles saem como ele é. Nós não nos preocupamos, Senhor Deus, em mostrar aos outros que somos perfeitos em tudo. A começar de mim, Senhor, que sou gago, mas eu dependo do Senhor para proclamar a tua palavra. Porque dela depende vidas de conhecerem o Senhor, de conhecerem a tua palavra, de serem alcançados pelo teu amor, pela tua graça, e reconhecerem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e terem as suas vidas transformadas. Precisamos do auxílio do Senhor. Tu sabes, eu preciso do Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, para começarmos a falar nesse norteando nossas vidas pela palavra 11, eu queria vos dizer assertivamente que nenhuma criatura pode fazer outra coisa senão o que Deus deseja. O Senhor Jesus Cristo torna isso claro quanto à vontade perfeita de Deus em o seu momento de maior angústia antes da crucificação, quando disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Em detrimento de todas as coisas que nós já ouvimos, que nós já presenciamos, que nós já falamos, e de que estamos sentindo na nossa pele essas coisas se aproximando, quero vos dizer que nos assusta, que nos amedronta, porque são fatos, episódios de que o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua narrativa para matar a curiosidade dos seus discípulos, quando pediu a eles algumas informações, e ele a está dando. E nós que gostamos de história, e que estudamos a história dos povos, e principalmente do povo hebreu, que vem por intermédio da palavra de Deus, e eu já tive a oportunidade de ler, não a obra toda, mas
alguns capítulos do que escreveu Flávio Josefo, um escritor contemporâneo da época, nós já vimos muitas atrocidades, principalmente no que tange a nação de Israel em todos os tempos. Há pouco tempo nós estávamos vendo acerca de Elias e Eliseu, o profeta, e de Jezabel, e de tudo o que acontecia, das guerras, de todas essas coisas, e mais coisas que nós já estudamos junto com a igreja. E o Senhor Jesus Cristo, quando fala aqui no versículo 21, e ele começa dizendo que haverá. Então o Senhor Jesus Cristo está falando no futuro de que não tem jeito. Chegará um tempo no mundo em que coisas acontecerão. E de que algumas especificamente, no que tange ao início do fim de todas as coisas, ser por demais assombrosas do que tudo aquilo que já houve. Então, o que está preparado para o fim é pior de tudo que já aconteceu na história da humanidade. Não sei vos dizer, e em percentuais vos declarar, o quanto em percentual isto se torna mais aflitivo, mais sofrível, mais gravoso do que tudo aquilo que nós já lemos e de tudo aquilo que nós ainda não vivemos, não vivenciamos, não passamos. Então, algumas coisas que nós ouvimos, nos assombramos, tememos e trememos e pedimos por inocência ou por meninice de que isso não aconteça nem conosco e nem com os nossos filhos. Uma expressão que cabe muito bem aqui seria esta: que Deus nos livre e que Deus nos guarde. Uma das outras coisas que vem à nossa mente quando estudamos, não sei se é um ato de covardia, eu quero crer que seja, de a gente pedir que Deus nos recolha antes que todas estas coisas aconteçam. Mas a gente sempre tem aquele desejo de viver um pouco mais. E quando nós queremos viver um pouco mais, nós queremos viver um pouco mais para desfrutar um pouco mais daquilo que a vida traz. E a vida com Jesus é muito preciosa e é muito gostosa, e a gente tem uma paz muito grande. Então, viver com Jesus um pouco mais é muito glorioso. Mas o que vem à frente é muito assustador e muito terrível. Terminando de estudar parcialmente todo o conteúdo que temos aqui em 21, que creio que passará do que já aconteceu no 15. Então, tem diversas mensagens que nós estaremos falando somente do versículo 21 e traremos informações proféticas de vários outros profetas acerca deste tema, deste tempo, desta situação, destas circunstâncias. Nós ficamos assim, sem
uma ação. Que, amados de Jesus Cristo, lembra o que eu disse a vocês no início da mensagem? Que nenhuma criatura pode fazer outra coisa senão o que Deus deseja. A vontade de Deus é absoluta, porque Deus é conhecedor de tudo e de todas as coisas. E se isso está estabelecido por Deus, é porque a taça está cheia. E essa é a taça da ira de Deus. E todas essas coisas que estão descritas na palavra de Deus têm o objetivo de purificação, tem o objetivo de limpeza, tem o objetivo de deixar o homem purificado. E essa intensificação da ira de Deus, ela chega em um momento em que a humanidade, e dentre os da humanidade, os de Israel, estão perdidos. Ontem houve um show, creio que aqui em São Paulo, não sei o lugar desse show, e de que alguém que é meu desconhecido, nunca acompanhei esses que se denominam rebeldes, dizendo para uma juventude, e dentre essa juventude, muitos membros de igreja, dentre quais alguns cresceram dentro desta igreja, ouvindo uma mensagem tríplice de um indivíduo mundano, dizendo que homossexualidade não é pecado, dizendo transexualidade não é pecado, dizendo HIV não é pecado, e o público em delírio. Quando o Salmo 1 nos orienta que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, eu creio que nós devemos procurar bons exemplos e não nos misturarmos, nos assentarmos à roda dos escarnecedores. A grande tribulação acontecerá por consequência da transgressão da humanidade, errando contra Deus. Então, há alguns eventos. Quando falamos, lá no versículo 15, quando, pois, virdes que a abominação da destruição que foi predita pelo profeta Daniel estiver no lugar santo, é que o arrependimento para acontecer é mediante açoite, é mediante castigo. E que existem dois períodos em que é o início, marcado pelo arrebatamento no meio, e o segundo período dos 3,5 anos, de 30 dias cada um, cada mês, não com 31 e 28, mas tempo corrido e específico,
de que é para que a humanidade se arrependa. E esse segundo período é muito mais catastrófico e danoso, com sofrimentos ainda desconhecidos pela humanidade, para fazer com que o homem se volte para Deus e se arrependa. Porque o sofrimento, ele faz o homem pensar. O sofrimento, ele vai fazer o homem olhar para as suas atitudes. Então, quando nós falamos da dor causada por sofrimentos, por doenças, ou por padecimento, por sensação de dor, de mal-estar, de infelicidade eminente, progressiva e duradoura, associados a coisas negativas, coisas que nunca aconteceram. E nós estamos vivendo nesse período pós-moderno do terceiro milênio, aquela igreja que não é quente, aquela igreja que não é fria, aquela igreja que é morna, e aquela igreja que não agrada a Deus, mas que tem um pé no mundo e um pé na igreja. É a igreja do Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. E nós vemos que no período da grande tribulação, haverá dentro da igreja que não subiu dois grupos distintos. Os que se sujeitarão à marca da besta para não sofrer no corpo, nesta vida, apostando na super misericórdia de que Deus não condena ninguém, e aqueles que levaram a vida espiritual empurrando com a barriga, de qualquer jeito, mas que sabe que a palavra de Deus é verdade, e que ficarão e se recusarão a serem marcados com o sinal da besta, e que sabem intelectualmente que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, e que sentindo agora na carne, e eu não estou falando no futuro, mas estou falando no presente, como se no futuro eu estivesse encarnado, de que o Espírito Santo já não está mais presente, que eu vou ter que preservar a minha vida para não ser marcado, mas que eu não poderei comprar, eu não poderei vender, eu não poderei prestar nenhum concurso público, eu não poderei viajar de um país para o outro, eu não poderei ter assistência técnica, eu não poderei ter assistência médica, eu não poderei ter assistência psicológica, eu não poderei ficar doente. É um monte de eu não poderei, porque o mundo vai estar ciberneticamente organizado, não haverá mais moeda de papel. Já há no nosso país pessoas com chips subcutâneos que já estendem as suas mãos para pagarem as suas contas, e de que aquele que não tiver o sinal da besta ainda
diante de tantos sofrimentos, a misericórdia de Deus que nunca se acaba, porque ela dura para sempre. Aqui Jesus está dizendo que se não fossem abreviados aqueles dias, nenhuma alma se salvaria. Todos cederiam ao governo do anticristo e teriam em suas testas ou em as suas mãos direitas o número da besta. Então está sendo falado em um período muito grande. E dentro desse período ainda, a ação de Deus, quando Israel estiver sitiada, e que Gog e Magog, que nós vamos estudar, Ezequiel 38 e 39, que nós vamos ver que Deus aniquilará um grande contingente de soldados que vão tentar o extermínio de Israel e que durante 7 meses estarão enterrando todos os cadáveres. Eu não sei se vocês acompanham a internet e viram na internet, porque nas mídias televisivas não aparece o número de corvos e abutres que estão chegando na nação de Israel. Pesquisem no Google: invasão de abutres, de urubus em solo israelense. E aí você vai vendo só o relato de Cristo pela palavra e estudando, você vai vendo que a taça está quase se derramando. Quando você vê esta guerra de Israel querendo aniquilar o Hamas, as poucas imagens que aparecem nas mídias televisivas é a faixa de Gaza da superfície. Mas não é a faixa de Gaza do primeiro subsolo e do segundo subsolo, que é igual ao que está em cima. E também não narra que dentro dos termos de Israel, há 1/4 da sua população, portanto 25% dos que habitam em Israel, que são árabes israelenses e que estudaram. Muitos deles foram a Harvard, muitos deles são cientistas, muitos deles são cirurgiões, muitos deles têm cargos dentro do parlamento israelense, têm uma vida. Então, dentre os da faixa de Gaza, entram nos termos de Israel e saem diariamente, não agora, mas anteriormente, 80 mil palestinos. Então Gaza está fora, o exército de Israel está combatendo, mas a população está com a mão de obra bruta dos chineses, dos filipinos, dos africanos que fazem as colheitas em os seus países. Muitos, naquele dia 7, saíram para outros países para salvar as suas vidas. Muitos dos que estavam próximos à faixa de Gaza e lá em cima no norte, ocuparam estas casas. O trabalho em home office ainda funciona.
mas restaurantes ainda estão fechados, fast food fechados, não tem como se colher as coisas na lavoura, portanto, se não se colhe, se perde o que se tem. E aí, o Estado de Israel é muito organizado nesse sentido. Então, pessoas que estão voluntariamente abrindo as suas casas para receberem em as suas casas, porque nelas não estão pessoas que nem conhecem, que nem sabem que são e que já não podem mais voltar para aí suas casas. Há transtornos internos nesta guerra com consequências. E agora, nessa semana, próximo à frota estadunidense, está se chegando embarcações russas do Irã e da Turquia, que se porventura houver um míssil, por menor que seja, que jogue um míssil em um daquelas embarcações, é atentar contra a nação estadunidense. Terceira Guerra Mundial acontecendo. 25% de árabes judeus infiltrados. Como que as pessoas de Israel vão sair para comprar alguma coisa que não tem? Como que vão se virar? Então, para você que vive aqui no Ocidente hoje, está aqui ainda, vendo essas coisas, e não tem a noção do que é grande tribulação, quem já está dentro de Israel, agora, depois que 9.500 mísseis foram jogados por cima de Israel, e se não tivesse aquele domo lá, que ainda alguns caíram, e mais 1.000 deles caíram em seu próprio território por ser feito de qualquer forma e de qualquer jeito. As pessoas têm tudo e as pessoas não têm nada. As casas e os prédios novos, todos com bunkers, com os filhos trancados dentro, à prova de tremor, à prova de som, não ouvem nada. Mas vai começar a faltar comida, vai começar a faltar água. Então as coisas começam a ficar diferentes. Então, quando a Bíblia fala aqui que são dias de sofrimentos terríveis, nós já vemos essa profecia, que é o princípio das dores, que denomino eu particularmente, e nós já estamos vivendo, não é ainda a grande tribulação, há pessoas vivendo intenso sofrimento e que não para por aí e que continua. Então, quando nós olhamos para essas questões aqui, amados de Jesus Cristo, nós precisamos entender o que é que Jesus Cristo está falando. Um termo paralelo aqui, Alex, é Marcos capítulo 13, versículo 20. Marcos capítulo 13, versículo 20. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Você está vendo aqui que ele não fala só dos vertebrados humanos? Ele está falando aqui de todos os vertebrados da face da terra. Você que não estudou, vertebrado é aquele que tem osso. Invertebrado é aquele que não tem osso. Então, não se salvaria nem um ser humano, nem um boi, nem um cavalo,
nem um cachorro, nem um gato. Não se salvaria nada. Porque a intenção dos inimigos de Deus, que diz que em nome de Deus estão fazendo a jihad islâmica, eles não querem só o extermínio dos judeus. Eles também querem o extermínio dos cristãos. E aí o extermínio é dos cristãos que ficarem nominais. Porque os crentes em Cristo Jesus já subiram. Mas já sofreram muito. Agora o sofrimento é muito maior. E aí, contudo, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, tais abreviados pelo Senhor. Para o Senhor, o Criador de todas as coisas, disser que por causa do amor dele, da misericórdia dele, para a criatura que ele criou, aí vem a segunda vinda de Jesus Cristo visível, que pelejará e se cumprirá, que Israel, depois que voltasse para sua terra, nunca mais seria exterminada, mas que teria que passar por uma correção, porque tem ali 144 mil das 12 tribos de Israel. 12 mil de cada tribo. E ainda tem os que eram nominais, que não é dito o número destes, que não se submeteram ao governo do anticristo e da besta, e que para Deus salvá-los tem um tempo específico, que é a 70ª semana, que são 7 anos. Então, amados de Jesus Cristo, aqui em Isaías 6,13, Isaías 6,13, estabelece um novo começo. E aí esse novo começo é o reino milenar de Jesus Cristo. Então, a gente vai entrar nisso para voltar naquilo. Explico. E se na terra ficar 1/10 do povo, ele tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, contudo, assim como o olmo e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixa apenas um pedaço do tronco no solo, assim a santa semente será o seu toco a brotar um novo começo. 15 milhões de israelenses no mundo hoje. 10ª parte. 1,5 milhão de israelenses. Aí diz que se sobrar, como foi cortada a árvore, como foi cortada a figueira, fica um toco, e desse toco pode sair um renovo. Vai ter um outro corte, um corte mais abaixo, mas que não vai ser tirada a raiz. Então você olha para Israel, 15 a 16 milhões de habitantes estão lá. Os que estão mais no centro, sofrendo menos. Os que estão mais à periferia, e agora sul e norte, ou norte e sul, nas extremidades já sofrendo, e aí desencadeando-se uma guerra, e a jihad islâmica, naqueles 10 chifres que nós vimos
lá no versículo 15, sufocando para exterminar, para tirar Israel da terra dos viventes. Acabou esta parte. Qual é a segunda? Agora são os cristãos. Todos eles, nominais e aqueles que não se sujeitaram ao governo do anticristo. Então, lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada. As habitações serão saqueadas. E as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado na cidade. Mas, pastor, aí o senhor está falando da diáspora. Aí o senhor está falando da invasão dos romanos. Aí o senhor está falando da invasão de Tito. Amados de Jesus Cristo, Jesus fala de coisas semelhantes, de acontecimento idênticos em dois períodos, em dois tempos, em duas situações. Lá atrás, na diáspora, o Império Romano. Mas aí, o profeta tem uma amplitude. Ele ajuntarei todas as nações. Essas todas as nações aqui são todas as nações inimigas de Israel. Olha, para você ter uma ideia, com esse governo que nós temos aqui, eles são simpáticos à causa palestina. Eles são simpáticos ao Hamas. Nesta última leva de gente que veio lá pela FAB, veio um palestino aqui no nosso país que ficou ao lado do presidente Lula e deu muitas entrevistas. E de que não é o país, não é a nação que é a favor da causa palestina, mas o partido que governa o nosso país é a favor do Hamas. E fazem manifestações públicas, dando seu apoio ao Hamas, que está junto com China, que está junto com Rússia, que está junto com outros da mesma causa. Mas é um país cristão, de que já tem dentro do país mesquitas. E que a segunda batalha será contra católicos e protestantes. E é extermínio. É violência sexual, é mortandade de crianças. É uma coisa que nunca aconteceu e que vai acontecer. É pior do que aconteceu na tomada de Jerusalém por Saladino, que deu a oportunidade deles saírem. Amados de Jesus Cristo, o que a palavra de Deus está falando aqui, está mostrando aqui, é algo terrível. Zacarias capítulo 12, de 5 a 7. Zacarias capítulo 12, de 5 a 7. Então líderes de Judá cogitarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque Yahvé, o Todo-Poderoso dos exércitos, é o seu Elohim, o seu Deus. Naquele dia farei com que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre os gavetos. Eles
devorarão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda. E Jerusalém será habitada outra vez, no seu devido lugar, na própria cidade de Jerusalém. Eis que Yahvé também salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Há uma saída para um número pequeno de gente. Amados de Jesus Cristo, isso daqui é mais ou menos como a batalha de Gideão. Reduziu, o número ficou pequeno, foram quase exterminados, e aí Deus intervém, porque houve uma purificação através do sofrimento. Aí volta-se outra vez. Mas entre um ponto e o outro é sofrimento crônico, não é nem agudo, é crônico. O sofrimento agudo, ele é alguma coisa temporal, mas o crônico, ele é um sofrimento permanente. E aí, amados de Jesus Cristo, nós vamos entrar lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Zacarias 14, versículo 4, que vai falar sobre o vale da decisão, o vale de Josafá. Nós, quando estávamos vendo sobre Acabe, sobre a batalha que aconteceu no vale de Josafá, onde tinha um castelo de Acabe, que ele foi lá para tomar a vinha de Nabote, porque ele, da sua janela, ele via a vinha de Nabote. Nabote não quis vender a vinha, ele matou, e ali houve uma grande batalha. Esse mesmo vale, ele é mencionado, que está dentro do vale onde um grande rei francês o denominou como o maior campo de batalha do mundo. E aí, naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá no meio do oriente para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte será retirado para o norte e a outra metade para o sul. Amados de Jesus Cristo, para tirar o povo do Egito, Deus abriu o mar vermelho. Para Deus tirar o remanescente, Deus vai abrir o Monte das Oliveiras. Se é por intermédio de um grande terremoto, eu não posso dizer para você. Eu só posso dizer para você que é literal o que está sendo falado aqui. Esta é o desfecho de tudo aquilo que já aconteceu, onde todas as coisas já aconteceram. E quando parece que as nações que pelejam contra Israel vencerá, aí sai aquela espada afiada da boca de Jesus Cristo que destrói estas nações. Mas, pastor, como é que a gente pode ver, entender e se preparar para não estar nesta grande tribulação? Preparando-se. E como é o preparo? Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Há uma saída triunfal para a igreja não passar por tudo isso. É você viver uma vida santa, é você viver uma vida reta, você viver uma vida piedosa. Qual é o seu maior
problema. Tinha aqui uma mulher que eu batizei, a mãe da irmã Maria Inês, e ela tinha uma anedota, portanto, uma piada baiana, que é a sua avó, Sandra. E ela dizia assim: Caveira, quem te matou? E a caveira respondia: foi a língua. Então a primeira coisa que você deve fazer é refrear a sua língua do mal. É não emprestar a sua língua para Satanás. É começar pelas suas palavras, depois pelas suas ações e depois pelas suas atitudes. E eu creio que cabe bem aqui no tempo que nós estamos vivendo, em seus passos, o que faria Jesus. De você ser vigilante e começar a se questionar assim: se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso que eu estou fazendo? Como Jesus faria? O conhecimento de Jesus que você tem denominará aquilo que você deve fazer, como deve agir, como deve reagir, como deve falar, como deve viver. Então há uma saída aqui, e aí há duas, né? Pode ser que você tenha a real felicidade de morrer antes que todas essas coisas aconteçam. Credo em cruz, pastor, morrer não. Tá bom, então fica vivo. Então vamos torcer para o arrebatamento. Mas tem um preço. Eu posso dizer que ser santo é simples, mas também posso dizer para você que não é fácil. Embora seja simples, não é fácil. Mas se você porfiar por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho e muitos são os que entram por ela, você deve pagar o preço. Você deve cuidar da sua vida. Você deve endireitar o seu caminho. Você deve pensar muito antes de fazer, antes de falar e antes de reagir. Então você deve santificar a sua vida. Nos seus negócios, em tudo. Nos seus pensamentos, as concupiscências dos olhos, dos ouvidos e da carne. Você sabe onde você peca. Você sabe onde você é. Você sabe a dificuldade quando você dá legalidade para o inimigo em alguma área da sua vida. Como é difícil você sair dessas questões. Mas a saída que nós temos, amados, diante dessas questões todas, diante desta vontade permissiva de Deus, que tem um projeto de provar, de purificar e de embranquecer o tempo do fim para salvar alguns, a saída é para cima. Você está vendo que o Monte das Oliveiras ele será fendido ao meio e não é para o sul que ele corre mais a água, é para cima. A saída é sempre para cima. E assim, você pode ser crente aqui dentro da igreja do jeito que você quiser. Pode até lá no show dos rebeldes. Pode até cantar: sou rebelde, eu sou sim. Sou rebelde, isso sou. Você pode fazer o que você quiser. E tem a infelicidade de ficar no princípio das dores e da grande tribulação. Mas aí você fala assim: a igreja subiu. E eu não subi. O Espírito Santo subiu e eu tinha a oportunidade de ser templo dele e nunca fui. Fui um crente nominal. Agora eu sei que, de fato, a Bíblia é verdadeira. E de que o que está reservado é o pior do que eu estou vivendo. O amado Jesus Cristo, todas essas questões aqui, eu vejo o amor de Deus, eu vejo a misericórdia de Deus, eu vejo a bondade de Deus que não tem prazer na morte do ímpio, que não quer que ninguém se perca.
Mesmo quando se ausenta a graça, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, essa é uma mensagem para esvaziar a igreja. É uma peneira. As pessoas não gostam disso. As pessoas sentem pavor disso, mas não mudam a vida. Não mudam a história. Salve-se quem puder. E a mensagem de quarta-feira. Deus quer que você se salve. Deus está avisando. Uma frase da dona Isabel de Oliveira Salvador. Quem me avisa, meu amigo é. Aí você, na sua rebeldia, lá daquele grupo que veio ontem aí dizendo que homossexualidade não é pecado, transexualidade não é pecado, HIV não é pecado, você pode estar dizendo dentro lá do seu coração, não é bem assim. Ou o diabo está soprando lá no seu ouvido. Será que é assim mesmo? Esse pastor não está viajando, não? O pastor fala muita besteira. Ele não viveu para ver. Ele é um comedor de feijão que nem eu. Quem é ele para estar dizendo isso? Eu não estou dizendo nada. Quem está dizendo é Jesus Cristo. Porque haverá, então, grande aflição nos últimos 3 anos e meio. Como nunca houve desde o começo do mundo até agora. E esse até agora continua. Mas esse até agora vai acabar. E está acontecendo. Está às portas. É só ver os sinais. É que nem o 112 do cantor cristão que diz: os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. No meu celular, em Nel, avisando: tempestades nesses dias. A Sabesp, avisando sobre grandes tempestades nesses dias. Então, vai faltar luz? Então vai faltar água. Olha o calor que está. Olha a seca. Olha o que está acontecendo. Olha lá no Amazonas. Olha lá no sul do nosso país. A temperatura no Rio de Janeiro ontem, a sensação em Copacabana, 59,6 graus. Eu tenho um vídeo aqui lá do meu filho que estava dentro da oficina e entrou dentro lá da sala dele que tem ar condicionado. Mostrou para a mãe dele. Aí, mamãe. E puxou assim o dedo e... 60 graus dá para fazer omelete no asfalto. Sensação térmica chegar a 63, 64. Árvore verde começa a pegar fogo. Casas começam a pegar fogo. Ah, é bom o calor porque a gente emagrece. Você vai emagrecer sim, vai pegar fogo. Você vai derreter. O amado de Jesus Cristo, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Ah, mas e se for um alarme falso? Você está preparado, você vai morrer também. Nunca é demais se preparar. Nunca é demais endireitar o caminho. Nunca é demais viver para o louvor da glória de Deus. Nunca é demais ser templo do Espírito Santo de Deus. Nunca é demais morrer para esse mundo para viver para Cristo. Então, quando nós falamos sobre essas questões, a misericórdia de Deus é manifesta. O amor de Deus é manifesto. Deus se importa comigo. Deus se importa conosco. Deus não quer que a gente se perca. Então Deus está avisando por intermédio de profecias. E de noite a gente vai continuar. E se esse pastor estiver vivo, e eu tenho medo disso, porque minha mãe disse que tudo que é bom dura pouco, né? Eu tenho medo de partir logo. Mas a gente vai continuar vendo essas questões. Porque são importantes. São importantes por quê? Porque Jesus disse, porque está lá na palavra, e ele é a palavra. Ele é o verbo vivo.
Então comece agora. Não deixe para depois. Endireita o teu caminho. Procure Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Você que tem Jesus, deixa de ser crente Raimundo. Show de rebelde. Ou de rebelde sem causa ainda. Acorda, meu. Acorda. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia do teu povo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.